Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Rodolfo Kifuri, eu sou formado em comunicação. Dentre outras atuações, eu atuo também como crítico teatral e estamos aqui com imenso prazer dando início aos encontros virtuais de ideias, promovido pelo Pajubá Festival, realizado pela Companhia Irivir de São José do Rio Preto, com recursos da Lei Aldir Blanc São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Secretaria, Ministério do Turismo, Governo Federal. A categoria Drama Queer pretende visibilizar a escrita de autores de obras literárias com temática LGBTQIAP+. Hoje, nossa convidada é Isabela Egea Lisboa Lacerda, a Isabela Lisboa. Olá a todos, todas e todos. Um prazer estar aqui. Olá, Isabela, que prazer te reencontrar aqui. Agora, né, a gente vai falar sobre uma obra sua. Vai ser uma troca, um bate-papo bem tranquilo, né, para a gente realmente encontrar as ideias, né, e colocar aqui nesse fervilhão que é o Pajubá Festival, dando essa possibilidade de acesso e visibilidade às produções, né, LGBTQIAP+, né, colocando ali o P, eu vi, né, no teu texto como um todo, eu vi que você, né, coloca lá o pansexual também como uma possibilidade ali na sigla. Sempre é importante, né, a gente reforçar o caráter da amplitude, né, das siglas e cada uma com o seu respeito. No nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre você, a autora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a obra e um pouquinho das coisas que vão além da obra, mas de uma forma bem natural, bem tranquila. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouco de você, a sua formação, as suas referências, suas vivências, né? Como que essa escrita se manifestou em você, quais obras te influenciaram, né? Como que se deu essa gênese literária e essa gênese criativa sua. Tá bom, Rô. Bom, vou falar um pouquinho de mim também, já fazendo uma intersecção com esse festival que é tão importante na minha cidade, então eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada, mas, bom, eu chego lá. A minha primeira formação, assim, né, meu primeiro contato com arte foi no teatro. Fiz casa de cultura, fiz aulas particulares, comecei como atriz em Rio Preto mesmo, pequena, com 8, 9 anos, e achava que essa era a única possibilidade para minha vida. Eu tinha certeza que eu ia ser atriz, e sou, mas a gente vai aprendendo, vivenciando coisas que vão levando a gente para outros caminhos, e esses caminhos se somam, né? E foi o que aconteceu. Eu também me formei em jornalismo. Eu, nessa fase de prestar vestibular, assim, eu prestava cênicas, jornalismo e cinema, e hoje eu vejo que eu fiz e faço as três coisas. O jornalismo foi a minha formação, a minha primeira graduação. Hoje eu estou no último ano da Escola de Arte Dramática da USP, e o cinema entrou na minha vida em 2017 como atriz, quando eu fiz o meu primeiro curta-metragem, que tinha temática lésbica também, então foi meio começar com o pé direito, assim, porque já falei de algo que falava sobre mim, né, e sendo a protagonista foi uma vivência ainda mais, enfim, mais intensa, né, mais diárias e tal, e, enfim, esse foi meu primeiro contato mesmo, assim, set de gravação e tal. E eu me apaixonei pela linguagem. Eu acho que quando eu prestava, era uma coisa intuitiva, do tipo, eu quero fazer isso, mas talvez você concorde comigo, a vivência de cinema em Rio Preto, hoje em dia ainda é pequena, né? Poucos grupos coletivos fazem, mas ainda é um pouco incipiente, né? E na época que eu prestava, 2009, 2010, era ainda menos. Então, acho que eu intuía que era algo que eu gostaria de fazer, mas sem nunca ter feito, só como público mesmo. Sempre amei cinema, sempre fui muito apaixonada mesmo, assim, de madrugar assistindo filme criança, sabe? Então, essa primeira experiência foi um choque positivo. E como eu sempre escrevi, enfim, já tinha, né? Eu já tinha me formado em jornalismo também quando eu fiz o filme, então foi meio natural cair para o roteiro, né? Que foi a área que eu comecei a me dedicar desde então, venho estudando desde 2018, principalmente, quando eu comecei a fazer mais cursos e tal.
Em 2019, que é quando a ideia do filme apareceu, eu quis ter uma produção como roteirista, né? Porque até então eu só tinha atuado em filmes. Depois desse eu fiz mais 8, no total 10 produções, assim, 9 curtas e um documentário. Mas sempre como atriz. E aí foi aí que surgiu a ideia de juntar a representatividade, que é algo muito caro para mim também, que eu tento trazer em tudo que eu faço. E o curta, ele é um formato que te permite, claro, viajar, criar, mas que normalmente, né, acaba sendo um orçamento mais acessível, você consegue fazer com uma equipe reduzida, e o jantar, bom, aí eu falo do jantar já, mas foi mais ou menos nesse contexto que o cinema entrou na minha vida e acabou desenrolando nesse roteiro que foi selecionado, que é o Jantar para Seis. Muito bom. Vou voltar aqui no tópico. Eu acho que é muito bacana a gente falar aqui, né, da importância da Casa de Cultura como um polo de formação. Né? A gente, né, conviveu lá com outras pessoas que também estão, né, hoje, né, no e outras no SP, outras, né, comandando festivais, né, assim, existe esse fluxo. Então, assim, só para a gente reforçar essa importância, né, do fomento às manifestações artísticas, né, ainda que seja, não contemple todas as linguagens, né, a gente tem muito mais forte aqui na nossa cidade o teatro, a dança, hoje há um movimento, né, de impulso ao audiovisual, né, a gente, né, em termos de cidade, agora tem um conselho, né, de políticas culturais, então começa-se a estruturar melhor. Mas uma fala sobre essa importância, né, como uma forma até de catalisar, né, eu vi que você mencionou, que mesmo quando você era criança, você assistia filmes, né, então eu acho que a formação enquanto pessoa, né, ela também adquire uma importância na formação enquanto artista, diretora, roteirista, escritora, né, só para você fazer um paralelo sobre isso. Ah, eu assino embaixo, Rô. A Casa de Cultura é um lugar que eu passo em frente e fico emocionada, de verdade, assim. É um lugar que eu frequentei desde pequena como aluna, né? Fiz cursos lá, o municipal é um lugar assim, muito afetivo para mim também. É impressionante como óbvio que quando você é pequeno, você está em formação, e quando você tem contato com coisas que te deixam emocionado. Eu lembro até hoje da primeira peça que eu vi no FIT, que era uma galera pendurada numas varas que faziam assim, sabe? Uma galera da Argentina, tipo, tinha 8 anos, e eu lembro disso como se eu tivesse visto no FIT retrasado, sabe? Então isso é muito forte, e eu concordo totalmente que esse lugar da formação de público e também de referência, de repertório, porque eu poderia ser médica, eu poderia ser advogada, eu poderia ser manicure, como a minha mãe é, só que, mesmo assim, talvez eu fosse uma pessoa melhor no sentido de reconhecer a diversidade como algo importante, sabe? Então, assim, eu acho que a cultura, ela não serve só para formar artistas, né? Claro, hoje em dia a gente faz muita coisa para nós mesmos. Isso é uma questão que talvez a gente debata lá na frente. Agora, a cultura, ela é importante para a sociedade, né? E acho que essas políticas que você citou, esses programas, né, a continuidade de atividades, a reforma da Casa de Cultura, que foi muito importante, que eu acompanhei pelas redes sociais, acho que tudo isso influencia, né, na sociedade riopretense, na sociedade de outras cidades, e, enfim, acho essencial, Rô. Exatamente. Aí, falando já de você, Isa, eu vejo que você teve, né, 10 obras, né, vamos falar do audiovisual, um documentário, 9 curtas. Você considera, né, que a sua escrita, né, ela foi um resultado desse processo, dessas suas vivências audiovisual, tanto no documentário quanto nos curtas, principalmente no Apartamento, né, que teve uma projeção, né, em termos de no YouTube, né, muito alta. Você considera que foi um resultado desses processos ou ela já foi um resultado de um processo maior de você, da confluência do jornalismo, né, do SP, do EAD, da USP agora? Como que você vê essa questão que resultou na sua obra que a gente vai falar já?
Eu acho que tudo, assim, essa vontade de fazer cinema e esse não saber, não ter as ferramentas, não me barraram de criar. Então, aos 15 anos, por exemplo, eu esbocei um projeto de série. E, assim, escrever série sozinho é um bagulho que, tipo, não existe, entendeu? Assim, é muito difícil. Série é um chabu, assim, para fazer de verdade. Só que aos 15 anos, eu assisti a The L Word, que sapatonas que estiverem assistindo vão saber do que eu tô falando, as gays também. E eu vi isso, vi o formato, vi a importância de ver todas aquelas mulheres representadas ali. Óbvio que falta representatividade também, né? Mas a gente está falando de 2005 e, enfim, uma galera em Los Angeles. Então, assim, lógico, é muito específico, mas mesmo assim é importante. Teve sua importância, porque foi a primeira série lésbica mundial a tratar isso como tema da série toda, assim, é o que movimenta todas as personagens, na verdade, que une todas elas, é o fato delas serem lésbicas ou bissexuais, e isso vai abrindo também e tal. E eu assisti isso e me apaixonei pelo formato também. Falei, por que a gente não tem série lésbica no Brasil? A louca, nem série tinha, né? Porque a coisa mais linda foi esses dias. Então, assim, imagina, uma doida. E aí eu esbocei uma série meio The L Word, assim, meio, imagina, a prepotência da meio. Não tem nada, não tem a qualidade da L Word, mas tinha a ideia de fazer um grupo de mulheres lésbicas estarem ali em situação, sabe? E isso ficou engavetado uns 10 anos, e aí, claro, a retomada, né, dessa paixão pela escrita no roteiro audiovisual fez com que eu retomasse esse projeto também. Acabei indo para o Rio por causa desse projeto que ainda está super em desenvolvimento, mas assim, nesses festivais que pegam obras em andamento e tal, então foi super legal. Mas eu acho que é tudo isso que você falou. A minha intenção de um dia me tornar uma roteirista, porque embora eu tenha me inscrito e ganhado como roteiro, eu não me considero roteirista, assim, eu estou realmente aprendendo e é muito legal ter o projeto reconhecido nesse momento, mas eu gosto muito de estudar, então eu acho que eu estou estudando ainda, mas essa vontade de fazer, ela vem de toda essa bagagem, dessa trajetória, e de uma vontade de colocar em tela, né, mulheres tratando desse tema, mulheres que são lésbicas, ou enfim, corpos que fogem da lógica heteronormativa, masculina, né, binária, porque hoje também, principalmente por causa da máscara na pandemia, estão super me chamando no masculino. E, sinceramente, eu não estou nem aí, sacou? Porque eu acho que a gente precisa ultrapassar essa questão de gênero. E, enfim, então é isso, cara. Eu tô, assim, criando a partir do que eu sinto urgência, sabe? E uma das minhas urgências é a representatividade mesmo, porque eu acho ela, como eu também sou artista e escrevo, acho que é unir as coisas, né? E colocar representatividade em tela é vencer essa invisibilidade que às vezes é imposta a alguns corpos, sabe? Então é tudo isso aí que você falou, e mais um pouco. Exato, acho que realmente é necessário, né, essa afirmação e reafirmação da representatividade em tela, né, em concretudes de obra, que isso tenha cada vez mais território, cada vez mais espaço e que haja um pertencimento, sim, né, de todas essas letras que nos compõem, e que haja, né, cada vez mais esse espaço para que outras pessoas que estão ali, né, em um estado de sofrimento se identifiquem, né, tenha meios para que seja fomentado o que se é de verdade. Aí, falando de Exatamente. Jantar para Seis. Jantar para Seis, um curta-metragem de Isabela Lisboa. Fala para mim, assim, quando começou a escrita, realmente, se foi realmente de uma ideia sua, ou foi de conversa, se foi um processo colaborativo, se foi um processo mais individual, em cima de memórias. Conta para nós aí qual é a data que começou isso, para a gente ter uma noção de processo, e qual foi a gênese agora da obra. Né? Lembrando que aqui, quem está nos assistindo são pessoas que têm um interesse pela obra em si e também pela escrita. Né? Então, nessa categoria drama queer, a gente está tentando trazer também esse passo a passo, a escrita, quase que uma decupagem ali para a gente entender como se dá esses processos. Então, a gente vai sempre alinhando essas duas camadas aí da nossa fala.
em 2019, fazia mais ou menos 1 ano e meio, 2, que eu estava estudando roteiro já. E aí, dessa vontade de fazer algo que juntasse representatividade, que eu pudesse me expressar como roteirista, porque até então eu só tinha feito cinema como atriz. O curta, ele é um formato que possibilita, né, a realização, ele é teoricamente mais simples, né, de ser feito. Eu fui juntando todos esses elementos e pensei nessa situação, né, que é a situação do curta, que é uma jovem lésbica que resolve juntar todas as pessoas com quem ela se relacionou no passado para um jantar na casa dela, simples assim, com o objetivo de saber como ela pode ser melhor num próximo relacionamento. E aí, o curto é meio isso, essa situação inusitada, meio bizarra, né? Porque a gente, enfim, eu converso com todas as minhas ex, real, assim, eu tenho uma super amizade com todas, super amizade, assim, eu converso e é muito tranquilo. Mas eu sei que isso é um tabu, né? Isso é um problema, às vezes é um problema para a pessoa e tudo bem, mas não quer mais ter contato, deixa o passado no passado, enfim, eu sou super nostálgica, então eu lido com o passado de uma forma muito, que abraço o passado, não tem problema com o passado. Acho que o Jantar para Seis tem um pouco dessa expressão também, que é minha, assim, da nostalgia, mas, enfim, é essa situação, o jantar. Não sei se eu poderia falar mais ou se você quer perguntar algo mais pontual. Não, acho que tá de começo bom. Acho que o jantar, né? Não vamos dar spoilers por enquanto. Tá. Acho que é uma premissa muito bacana, né? E aí eu vejo assim, né, no material que eu recebi, né, para essa análise, que você trouxe, né, ali uma sinopse, né, realmente, sobre, né, uma jovem lésbica que coleciona términos, né? Eu achei legal essa forma, né? Que da mesma forma que se coleciona términos, coleciona-se inícios, né? Que só se tem término, tem início. Na verdade, acho que essa visão para o término já nos dá uma previsão, um panorama do que vem por aí, né? Mas eu acho legal também esse paralelo que a gente pode fazer. Aí o jantar às escuras, tal, onde percebe que o assunto é amor, não existe receita, né? Então já a gente vai falar ali dos temperos, a gente vai comentar um pouco. Mas eu queria falar agora do perfil das personagens, né? A gente tem ali 5 personagens, na grande maioria, numa faixa etária de 23 a 26 anos, e uma personagem com 48. Então, eu acho legal trazer também uma questão geracional dentro do universo L, né? Dentro do universo LGBTQIAP+, né? Porque a gente tem aqui personagens lésbicas, tem uma que é bissexual e uma que é pansexual, né? Então, a letra P ali representando. Então, pensando numa questão de representatividade mesmo, né? A gente coloca, a gente vê que tem uma que é formada em design, trabalha numa agência, a gente tem a outra que é formada em moda, a gente tem uma que é bolsista, e a gente já coloca uma outra inferência social, né? Então, as outras não tinham um comentário de como foi feito o curso, né? Só deu a formação. Então, são pessoas formadas, né, em um ensino superior, uma como bolsista. Então, a gente já traz um recorte mais social e econômico. E aí a Simone, né, de 48 anos, então traz essa questão de uma lésbica mais madura, de qual foi, né, as questões que ela teve lá atrás, em seu momento, né, de se identificar e se reafirmar enquanto, né, mulher lésbica, como foi isso, e ainda assim que ela lida, né, a personagem lida com a morte, né, ela é uma viúva, né, então acho que você traz uma outra camada ali nessa personagem, e aí você insere também a personagem Rafa, que é não binária, e pansexual, né? Assim, o não binário ele está, né, não aceitando essa questão homem, mulher, feminino, masculino, estando realmente numa seara mais múltipla. Então, eu gostaria que você falasse, né, dessa representatividade, se na hora que você realmente for escrever esses perfis, você pensou, né, vou colocar pessoas formadas, uma é bolsista, a gente tem, né, branca, preta, a Simone e a Rafa, né, não têm a característica de cor, né? Claro que eu acho que na hora da filmagem, quando isso se concretizar, vai ter, né? Então, são caminhos, né? Eu gostaria que você falasse. Então, a gente chega aqui no momento onde a gente tem um recorte racial,
um recorte geracional, um recorte social. Como se deu essa gênese das personagens? Então, esses perfis, eu fui tentando casar características que pudessem dar jogo narrativamente, né? E, claro, alguns aspectos sociais, de classe, de etnia. As duas últimas não estão declaradas, porque eu acho que eu acho que eu enviei alguma coisinha errada, não sei. Mas, de qualquer forma, está mais ou menos definido, porque, teoricamente, o elenco também já está fechado, né? Caso role, a vaquinha está aí rolando. Depois eu falo da vaquinha para fazer um merchan, mas tinha a possibilidade da vaquinha primeiro, depois eu tive que enviar para um edital que precisava ter meio que tudo pré-fechado já, caso eu passasse, não passei, mas enfim, tinha que ter todo mundo, assim, da área técnica e tal. E o elenco foi uma coisa que eu tentei pensar, pessoas que eu gostaria de trabalhar, né, que eu já admirava, que são amigos e tal. Então, por isso, a questão étnica está mais fechado, e no caso das duas últimas também, deveriam estar. Acho que enfim, foi um lapso aí. Mas, de qualquer forma, Rô, tudo, claro, tudo é pensado, e o que não é, às vezes, tem a ver com uma outra coisa e tal. Então, assim, eu pensei na Carol ser essa pessoa mais militante, de certa forma, né? Afinal, ela é preta e, tipo, ela tá exposta a preconceitos, né, na vida, e ela tá numa universidade, aí já tem um pouco de uma bagagem que eu tive, né, que foi fazer uma universidade privada com bolsa integral do ProUni, mas mesmo assim eu era uma das poucas bolsistas, eu era uma das pouquíssimas LGBTs, e uma das que olhava e falava, cadê os pretos desse lugar? E eu só via eles em situações de trabalho, né, de limpeza e tal. Então, eu tentei trazer isso na Carol, por exemplo, essa coisa da Lívia, né, dar um contraponto, porque a Carol, ela traz essa vivência mais política, talvez, e a Lívia dá um contraponto que beira a artificialidade, não sei, algo mais... não que quem faz moda seja artificial, mas entende que as preferências da Lívia, por ela não ter essa vivência que a Carol tem, são um pouco mais, assim, do cotidiano, do Instagram, do dia a dia. Então a Lívia tem esse outro perfil que eu queria, porque elas são um embate no curta, né? Elas se odeiam, literalmente. Então, eu quis trazer isso de uma forma que, claro, eu não quero que a Lívia seja um estereótipo da blogueira fútil, de verdade, eu nem escrevi essa personagem, mas as necessidades delas são outras, e as necessidades da Carol são outras também, né? E talvez esteja mais na ordem do político. Então, né, tudo isso foram escolhas que eu tentei fazer ali, um quebra-cabeça que virasse uma situação interessante, que desse diálogo, porque é muito difícil escrever diálogo, né, e diálogo entre várias pessoas, porque não é um diálogo, tem algumas cenas só de duas pessoas comunicando, mas a maior parte do filme elas em volta da mesa, essas personagens em volta da mesa, conversando, e uma interrompe a outra, uma corta, a outra complementa. Então, é uma situação um pouco polifônica, e tinha que dar... tinha que ser verossímil esse diálogo, né, de várias pessoas falando. Então, por exemplo, a Simone, né, que é quem você citou bastante, eu tentei trazer uma maturidade, ela é professora de universitária e tal, só que mesmo assim, a Simone talvez seja uma das pessoas ali mais despirocadas. Só que o despiroque dela não tá evidente, no tipo, ela não é essa pessoa. Mas ela é centrada, mas de alguma forma ela espana. E aí tem essa dimensão da morte que tá ao redor dela, né? Tem essa coisa do beber e fumar, que né, a gente talvez esperasse de alguém mais jovem, porra louca, e não, enfim, ela é professora, mas ela fuma pra caramba também, e bebe, e não poderia, porque, enfim, o filme também dá a entender uma outra dimensão da morte, no caso, para ela mesma, né, isso, sei lá, tem uma amiga que quer que o filme vire um longa. Eu falei, filha, tá difícil de fazer até curta de um longa, mas no longa daria para dimensionar melhor, né,
no caso, esse panorama de todas esses personagens, assim, o background delas. E Rafa tem isso também de sair um pouco dessa lógica não binária, que é algo que me interessa bastante, assim, pessoalmente, né, como eu falei agora há pouco. E Rafa tem uma importância no filme, que é alguém que abre os espaços, assim, sempre que rola a torta de climão, eu amo fazer esse trocadilho, porque é jantar, torta de climão. É humor aqui de Mocó. Mas Rafa sempre abre a cena, assim, sabe? Quando algo está prestes a explodir, Rafa, eu vou abrir um vinho, para tipo, né, fazer com que o filme sempre faça uma curva que volta para o lugar, e, enfim, é uma coisa que me interessa também. Foi uma pesquisa narrativa que, enfim, nem sei se vai dar certo na hora de filmar, mas foi o que eu pensei na minha cabeça, dessa personagem ser esse lugar que flutua, que não é nada ingênuo também, nem assim, 100% timidez, tanto que lá na frente acontece uma outra parada que, tipo, a gente não espera exatamente, né, isso de Rafa. Fica aí, quem quiser, tiver interesse, doe na vaquinha para ver o filme, pronto. Mas, enfim, acho que tem isso, né? Eu não falei da Duda, que é a protagonista, mas, assim, quem, sã consciência, tem uma ideia dessas, né, gente? Assim, eu converso com todas as minhas ex, assim, é por isso que eu vou me reunir todas elas numa sala, né? Então, assim, é uma coisa meio sonhadora e meio, sei lá, gente, tudo é aprendizado, né? E, tá, quer pagar pra ver? E ela paga, né? E acho que isso que é legal, são personalidades distintas que se encontram em alguns lugares, que se distanciam em outros. Eu me divirto lendo. E é uma diversão mesmo, assim, na minha leitura eu achei uma linguagem muito acessível, muito próxima, sabe, assim, aquela fluidez, fica entendível, né? Realmente há uma polifonia, eu imagino o trabalho de fazer a escrita, né, com os cortes e não deixando ninguém de fora, né? Acho que tem ali um exercício, uma atenção, para que na hora da filmagem aquilo realmente soe verossímil, né? Realmente ocorra, não seja jogral, um aqui, um ali. Né? Então, acho que essa polifonia, ela favorece, né? A gente vê uma dramaturgia realmente numa partitura, numa progressão dramática, que tem as suas eleições, o seu meio termo, onde a gente tem, né, muita situação que é reacional, né? Você tem o fato de juntarem um jantar, a partir deste fato tem as reações de cada uma, né? Então, lidar com reações também te permite uma outra abordagem de discurso, que a gente consegue também fazer um paralelo com o discurso em formas de vida. Só antes de eu entrar na parte mesmo textual, eu achei muito bacana na descrição, uma descrição astrológica. Então, uma é de Gêmeos, a outra Libra com Leão, a outra aquariana, a outra escorpião. A Rafa ficou ali meio sem signo, fiquei na dúvida se ela não quis dizer como que se deu isso, porque existe uma linha, inclusive, no teatro, de astrologia ao teatro, existe na América Latina pesquisas nesse sentido. E aí eu vi essa descrição, eu achei muito bacana, porque eu acho que isso também humaniza, de uma certa forma, esse discurso. Antes da gente entrar, né, nas progressões, né, da sua dramaturgia, vamos só finalizar nessa questão da descrição astrológica, que eu achei muito bacana. Assim, eu não sou uma grande entendedora de signos. Eu leio às vezes e às vezes bate, eu falo, meu Deus, é verdade. E às vezes não bate nada, eu falo, realmente, signo é uma merda, né? Então, assim, enfim, eu curto, mas a minha namorada gosta muito e ela até me ajudou um pouco a fazer esse deslocamento entre características, né, de personalidade e tal, e o que cabia mais. Acho que eu tinha colocado Rafa como virginiane, e não sei se eu tirei na versão que eu mandei para o Pajubá ou se eu repensei esse signo, mas enfim, o resto realmente é isso aí que você citou. Mas era louca, né? Que depois que eu enviei essa inscrição, o roteiro já ganhou uma terceira versão, então também, enfim, é isso, né? Cabeça de quem escreve.
Mas eu pensei, foi bem uma vontade mesmo de quem gosta de signo, talvez leia as características e tenha uma outra dimensão dessas características que eu descrevo também no texto que segue, né? Mas quem não entende de signo também tem um panorama mais físico, social e tal. Mas eu acho que o signo dá, né? Eu mesma que não sou super fã, fascinada, eu acho que o signo dá uma parada, assim, uma coisa de, realmente, tipo, Libra, você já fala, tá. Eu sou pisciana, por exemplo, e eu às vezes caio no estereótipo da distraída, sonhadora e tal, mas o meu ascendente é touro, e eu tenho um equilíbrio que é muito bom, assim, porque se eu fosse só pisciana, mesmo sendo pisciana, eu já caí em muitas coisas, né, assim, já fui muito sonhadora e tal, mas, e agora também quase 30, né, acho que o retorno de Saturno e tal, tudo isso, eu não acredito em signo, porém, o jovem místico aqui, né, mas enfim, não foi super, tipo, eu super acredito em signo, mas eu falei, eu vou trazer isso também, sabe, acho que também é um negócio legal para acrescentar, e que dá leitura. Sim, e aí falando de versão também, né? Realmente, para quem escreve, e a obra ela se torna, né, sempre uma obra em aberto, né? O tempo vai passando, a leitura, a visão, então sempre vai tendo versões novas até ter o produto final, né? Então você mencionou que já existe uma versão 3 aí desse trabalho, né? Estou analisando a versão 2, que na verdade são comentários nossos, né? Aí tem, aqui a gente começa com um teaser, né, mostrando uma prévia, né, dando alguns entendimentos, né, assim, me desbloqueia, já que a intenção é fazer um jantar, né, para Zês. Dá uma noção, né, você segue realmente um roteiro, né, de audiovisual, então tem sempre as narrativas do ambiente, a descrição, como que é o espaço, como que isso vai dar, como que vai até aparecer o letreiro do filme, né, eu achei isso bem bacana, para ter essa ambientação, né? Mas aí quando a gente realmente na história, claro que a gente não vai contar a história, né, aqui, vamos deixar os ganchos, vamos torcer aí pela vaquinha, que ocorra realmente a materialização desse projeto, mas falando em termos de texto, né, na cena 1, né, você coloca sempre uma característica, né, apreensiva, inquieta, aguardando, né, eu acho que construindo um roteiro de um tempo de espera, né? Como a gente mencionou, a gente vai gerar reações, né? Então, a gente vai ter o fato em si, que é o jantar, e permeando, né, com essas esperas. E aí tem a Duda, né, que é a protagonista aí da obra, né, agradecendo, né, pela confiança, por topar essa experiência, né? Então, né, como você disse, quem faria isso, né, de juntar, às vezes, os Zs numa mesa e querer disso lições, né? Então, assim, as ações que estão por vir, elas dependem realmente dessas reações, né? E aí a gente, como as marcas de vivência de cada uma, né, ali, se torna importante para esse contexto de história. Então, com essa apresentação que você fez das personagens, acho que já nos dá, né, um caminho de como isso vai se desenvolvendo, né? E aí a gente chega numa questão, né, que eu vou só pontuar o que eu achei demais, né, que dá um start para outras falas que seriam além da obra, quando tem uma fala da Carol, né, falando da convicção, tanto de bissexualidade quanto da convicção do feminismo. Então, eu queria que você só pontuasse, então, esse caminhar das reações, né, dessa vivência individual de cada personagem, e essa questão que a gente já joga um pouco além da obra das convicções, né? E o que eu acho assim, né, o que se é e o que se defende, né? Vamos colocar assim. Como que você vê isso e como que você conseguiu inserir, né, de uma forma que não ficou didático, né? Ficou dentro da linha dramatúrgica ali. Bom, essa fala da Carol, ela vem depois de um conflito entre ela e a Lívia, né? Bem no começo ainda do filme, assim, eu quis começar lá em cima para testar isso narrativamente, enfim, gosto também de já começar chutando balde, curta, não tem muito tempo, né? Então já começa
começa lá em cima. E nessa discussão a Lívia questiona um pouco essa coisa da Carol ser bi, e a resposta dela é relacionada a essa convicção, justamente porque eu ouço, vejo das minhas amigas bis e do público da minha página, eu tenho um outro projeto também que é sobre mulheres lésbicas e bissexuais, e eu vejo muito a questão da bissexualidade ser vista como um lugar de dúvida, um lugar de... como se não fosse tão definido quanto ser lésbica ou ser hétero, sabe? E se tivesse só essas duas opções e a bissexualidade não fosse uma sexualidade legítima. Então, foi nesse sentido, assim, Rô, de trazer esse debate de fato, não quis ser didática, de aulinha e tal, mas acho que é um comentário até bem tão provocativo quanto a própria provocação, né? É um comentário que coloca a Lívia no lugar dela, e que eu acho legal também, porque a Lívia é uma pessoa muito... Eu vejo a Lívia bem assim, sabe? Uma pessoa muito espalhafatosa, assim, chega e é vista. E a Carol é tranquila, assim, né? Tem o seu tamanho, é maravilhosa, incrível também, mas, tipo, gata, você não vai me tirar do sério, sabe? E aí a fala dela vai nesse sentido. Você tem convicção da minha bissexualidade. E convicção do feminismo também, viu? Senão, já viu. E eu acho que é muito bacana você começar realmente alto, né? Você já começa com um conflito, com umas reações ao próprio conflito, que isso também reagem à situação como um todo, e a gente está vendo como aqueles perfis vão evoluindo. E aí a gente tem, né, a Simone sempre num estado ali de uma sabedoria, né, trazendo, né, uma fala, né, o que a gente vê de vivência, né, de resultado de experiências, e aí a gente tem acesso a uma Duda, né, que quase hesita em falar as razões, né, que fica inaudível, mas depois assume. Então, assim, encarar essa situação, né, de como ser melhor num relacionamento, né, e aí a gente entra nesse mote, que eu acho que acaba sendo ali uma temática que vai permear essa questão, né, da representatividade, da lésbica, da bissexualidade, que é a concretude disso, né, o relacionamento, o relacionar-se e como isso vai entrando, né? E aí tem um dos pontos que ela fala, né, que ela pontua, que ela cansou do drama, do término, devolver presente. E aí a gente tem uma questão, né, assim, que são as formas de términos, né, assim, términos abruptos, términos que não são términos que são um eterno gerúndio, está sempre terminando, nunca tem fim, esquecer o passado ou não esquecer esse passado, né, tem gente que fala que recomeça do zero, e na verdade a gente recomeça de onde parou, tudo aquilo é uma bagagem que ajustou. Como que você traz isso, né, nessa construção dramatúrgica, se tem muito de você, ou se você trouxe exatamente uma situação para causar todas as outras reações que a gente vai vendo ao longo disso, como que se dá esse ponto de términos e de recomeços? Bom, eu acho que eu pensei, para construir as personagens, eu pensei em pessoas, obviamente, né? Como você falou, tudo que a gente sabe e vive é bagagem, mas não tem nenhuma ex minha declaradamente, assim, nesse filme, sabe? Mas tem todas, porque é isso, eu fui pensando, tipo, com essa pessoa aconteceu tal coisa, com essa outra, e aí eu fui fazendo um liquidificador e fui criando coisas. Eu nunca namorei, infelizmente, nunca namorei uma pessoa mais velha, tipo 48 anos. A Simone é uma criação, só que é uma criação que tem características que eu quis trazer, de pessoas que eu conheço e tal. Então, eu acho que daí já se formou, né, um ambiente, como eu falei, que tem os seus contrastes e tal. E aí, dos términos é a mesma coisa, assim, né? Eu já terminaram comigo por WhatsApp, já tive relações que não terminaram por muito tempo e que nem chamava de namoro, mas que evidentemente era algo muito, muito sério, muito forte. Então, isso tudo foi virando
sei lá, um balaio de informações e de experiências, né? Que eu falei, acho que isso é interessante para o filme. Agora, claro, tem coisas que para cinema, por exemplo, não funcionam, né? Então eu também tive que ignorar ou mesmo criar, porque aí para o cinema funciona melhor, né? Tipo, o rebuceteio, que é um termo que as lésbicas usam, né? Que é essa coisa da minha ex namora hoje uma menina que eu peguei e depois a irmã dela ficou comigo, sei lá. Tipo, isso é um rebuceteio que a gente chama, que acontece no filme, mas de uma forma assim, meio rápida, meio. Porque é isso, é cinema também, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de linguagem, mesmo o documentário que se propõe ser o mais próximo do real, é uma linguagem, né? Que usa dos seus artifícios, tem roteiro, né? Um outro tipo de roteiro, não é esse sobre o qual estamos falando aqui, mas tem uma preparação, né? Então, é isso, acho que eu fui tentando dar conta desses elementos do real, fui tentando dar conta dos elementos da própria linguagem, isso que você falou em outras perguntas também, que é essa questão da reação, é algo que eu super quis também colocar, né, e aí quando eu comecei a falar com as possíveis fotógrafas, né, que farão a direção de fotografia, essa questão apareceu num nível que talvez a gente tenha que fazer com duas câmeras e quase plano sequência, assim, essa cena maior do filme, sabe? Que realmente, assim, por mais que o elenco que eu chamei realmente são pessoas que eu admiro bastante, são pessoas bem legais mesmo, é um trampo você reagir da mesma forma, como se você tivesse, né, sendo filmado ao mesmo tempo em que a pergunta ou o comentário é feito. Então, tudo isso também vai gerando problemas, entre aspas, né, problemas no sentido da produção mesmo, de ser resolvido, de uma diária virar duas, ou de 5 diárias virar uma só. Então, enfim, tudo isso foi surgindo, porque também durante a pandemia, só para ir falar rapidamente da vaquinha de novo, eu lancei a vaquinha e uma semana depois rolou a quarentena no Brasil. Então, assim, eu falei, gente, que falta de sorte. E aí eu falei, bom, mas eu vou fazer o quê? Isso que está acontecendo não é positivo. Não tem lado positivo em pandemia, em coronavírus, não tem. São mais de 200 mil mortos, sabe? Não adianta a gente ser Haribo e ficar, ai, não, mas vamos tirar o melhor. Não tem como, gente. Só que eu falei, bom, tô com esse tempo, e, enfim, tô também como eu falei, né, eu tinha falado antes, que eu tô sem trampo, então, tipo, eu falei, bom, eu vou tentar também focar um pouco nos meus projetos, senão eu vou pirar, e eu tinha lançado a vaquinha mesmo, não vou tirar do ar, porque deu um trabalho também para criar texto, para tentar pensar em recompensas, né, e aí eu usei esse tempo que a gente está algumas pessoas não estão em casa, né? Ou por necessidade, ou simplesmente porque elas não se importam. Mas quem é consciente e está ficando em casa com todas as recomendações, né, fazendo o possível, eu pensei, bom, eu vou aproveitar esse tempo, então, e vou me dedicar a esse roteiro, né? Porque nem sempre uma primeira ideia é a melhor. Então, eu fui também lapidar esse roteiro, e aí as coisas começaram a acontecer, e então é isso, assim, estamos nesse estágio de lapidação e de uma da pré-produção. Já falando nesse ponto de pré-produção, daqui a pouco a gente retoma aqui o texto, você estaria como atriz, como diretora, como estaria você nesta obra? Então, eu me coloquei como atriz, sim, porque eu pensei, bom, estou um pouco cansada de só fazer projetos dos outros, ou dois, ficar esperando os projetos aparecerem. Então, o roteiro, ele me deu essa possibilidade de falar, bom, eu vou escrever algo que fala sobre mim e que eu também possa estar, né? Então, eu sou a Duda, farei a Duda. E que, enfim, é isso. Eu pensei num projeto que fosse de baixo orçamento, possível de ser realizado, uma locação só, no máximo 2 diárias, para resolver tudo isso.
e ao mesmo tempo algo divertido, algo que eu leio, como eu falei, né? Eu leio, eu acho engraçado, assim, não sei se as pessoas vão achar, mas eu acho. Então, que bom, sabe? Assim, se a gente não se valorizar, quem vai, né? E eu tenho várias questões de autoestima e tal, então eu pensei, ai, gente, tanta coisa ruim. Ficou pensando assim, às vezes, né, vem a síndrome do impostor e impede a gente de fazer trabalhos, impede a gente de se expressar. Eu falo, gente, olha quem está na presidência, sabe? Vamos fazer, vamos embora, vai, faz. O máximo que vai acontecer é não acontecer ou dar errado. Então, é isso. E eu acho muito bacana isso de fazer, acho que isso é muito importante, né? Esse estímulo, sabe? Escreve, tira aquele texto da gaveta, da cabeça, né? Não apaga, reedita. Eu acho que é uma É, questão mesmo de colocar as ações e se manifestar, né? Eu acho que a escrita, seja o audiovisual, seja o teatro, a dança, acho que são manifestações artísticas onde a gente se retrata, né? Ou de uma forma, uma autoficção, ou de uma forma pelo aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente deseja falar, né? Então, eu acho que é muito importante você pontuar isso, né? Que existe uma outra camada que é o trabalho, né? Assim, já que você pontuou ali de pandemia, realmente não há nada bom. O bom seria não ter pandemia, né? Então, dentro disso, o setor artístico e cultural foi extremamente abalado, reduzido quase ao nada, né? uhum. Então, existe mercado de profissionais, seja os que estão em cima do palco ou em frente às telas, mas um pessoal que está por trás, né? Então, quando você fala ali, né, da pré-produção, eu acho que são os caminhos que, né, uma pessoa em início, né, vamos pensar nas pessoas que estão nos assistindo e tem vontade de começar uma produção audiovisual e sabendo desses custos, né, que nem você pontua, né, buscar um baixo orçamento, né, pensar em usar uma localização só, duas diárias. Então, acho que é importante você também trazer essa fala que dá, acho que, um alento e uma esperança, um conforto nesse desespero que essa pandemia ainda não tem uma previsão de fim, né, de que seja possível, né, ainda assim se manifestar artisticamente, né, e se projetar ou programar de uma forma primeiramente textual, né? Acho isso muito importante da sua fala. O roteiro no cinema, assim, a gente vê às vezes no teatro um certo receio de fazer um teatro textocêntrico. Ah, não, porque o teatro ele não tem que se basear exatamente no texto e tal. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso, porque eu gosto muito do texto, eu acho que ele organiza as coisas, e o texto ele não precisa ser aquele texto que a gente conhece, diálogo, mas pelo menos um roteiro de ações e tal, isso também é texto, né? E no cinema, isso não é discutível. O roteiro ele é um documento de produção. Então, assim, não existe, pode existir porque existe de tudo, mas, assim, o cinema é feito com base no roteiro porque ele organiza, assim, não só as ações dos atores, sabe? Quando eu coloco ali interna, casa, sala de estar ou mesa, quer dizer que a gente está dentro de um espaço, a gente tem que ter comida nessa mesa, ou seja lá o que tiver escrito a mais, né, do que vai ter. A gente tem que ter a mesa, as cadeiras, aí lá tá escrito dia, noite, né? No meu caso, noite. Ou seja, a gente sabe que a gente vai filmar à noite, não vai ter que ter uma luz artificial para a câmera poder pegar o rosto das atrizes, e tudo isso é dinheiro. Cinema é uma coisa muito cara, por isso que eu não consegui fazer o filme ainda. Mas, assim, cinema é absurdo de caro. Então, eu falo que é um documento de produção, fala-se, né? Justamente porque cada coisa dessa tem um custo. Então, cada elemento desse, né? E, claro, a leitura poética que isso vai dar, quando o diretor pegar e falar, não, a fala da Simone não vai ser brava, assim, ela vai falar super irônica. Isso também é, né, de certa forma, a produção, porque vai se estar estabelecendo ali um ponto de vista sobre a ação daquela atriz e tal, mas enfim, não tem como não fazer sem essa escrita desse roteiro, que pode ter 1000 tratamentos, mas ele vai ser basilar, né, para tudo que vai ser feito no dia, naquela diária, ou nas 18 diárias que vão ser realizadas.
E ajuda todo mundo, ajuda o som, ajuda a foto, ajuda a menina do figurino, ajuda tudo, né? E, então é super importante, mas é isso, você tem que testar. Eu mesma nunca tive uma aula de formatação, por exemplo, e a formatação do roteiro, se tá aí com ele na mão, é mais chatinha, né? Tudo tem um cabeçalho e tal. Mas na internet também tem muita informação, eu vou caçando e tal, e com os cursos que eu fiz também isso era citado, então é super legal também esse lugar do exercício, né? Da gente se arriscar. E é isso, se arriscar. Aí, voltando para o texto, né, existe toda uma confluência, né, a progressão dramática vai ocorrendo, e eu acho bacana, assim, alguns pontos, quando a gente tem uma definição de tempero, eu acho que isso é muito poético, eu acho que isso traz uma outra camada, uma camada lírica, e aí a gente vem em algumas dicotomias, né, já trazendo para um plano além do filme, né, amizade, sexualidade, né, a gente tem alguns pontos assim, né, haviam temperos ou haviam interações, né, havia uma sintonia, e mesmo assim houve um fim, né, eu acho que vai vindo uma questão de desgaste versus uma ressignificação, vem um critério de uma codependência, né, de uma relação que sai, né, de mulher e mulher, né, meio que se configura filha e mãe, né, enfim, outras abordagens. E aí a gente chega num ponto onde a gente tem ali uma questão, né, de quais os caminhos para se relacionar, né, como isso poderia ser edificado. Então, na leitura textual, né, que assim, existe a leitura textual, existe essa concretude em cena, que é quando se transforma. Mas atendo a essa poética textual, foi assim, você teve esse labor, né, de rever o texto, de buscar essas dicotomias, porque existem algumas situações que facilitam a identificação, né? Eu acho que a sua caracterização de personagens está excelente, eu acho que ela aproxima, ela humaniza as pessoas ao ver, né, aquilo se sente representado, e aí no texto, né, acho que alguns tópicos, né, quando joga uma dicotomia, uma dualidade, né, ainda que seja entre sensações, emoções ou sentimentos, isso também favorece uma situação mais humana, né, onde a gente, né, onde gera humor, onde gera a reação de público, de plateia. Como que se dá esse, ou como que se deu, né? Porque eu acho que se dá porque é permanente. Acho que cada vez que você lê o seu roteiro, você vai ter uma outra visão e poder, né, ter outras aferições. Como que é esse movimento, né, de reescrita ou de buscar esses recursos dramaturgicos? Eu fiquei pensando nessa. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de uma coisa só, né? Porque dentro da diversidade a gente tem muita diversidade também, né? A gente tem uma sigla que é enorme, e aí dentro de cada letra a gente também tem uma imensidão de pessoas diferentes, né? Nenhuma gay é igual a outra gay, nenhuma lésbica é igual a outra lésbica, nenhuma pessoa bi é igual a outra pessoa bi, nenhuma trans é igual, né? Não existe as trans. Claro, existe, mas no sentido de que elas não são as mesmas pessoas, não pensam da mesma forma, né? Então, eu não quis ter a prepotência de representar uma multiplicidade de corpos, mas eu quis que, pelo menos dentro dessa obra, existisse uma certa pluralidade de pensamentos, de posicionamentos, de comportamento, né? Porque o jeito que uma reage não é exatamente o jeito que a outra reage. Então, como eu falei, né? Em termos de linguagem, eu quis que o roteiro tivesse ritmo, e para ter ritmo, né? Tem que ter um certo jogo ali, de hora tem uma briga, hora é um momento mais, acho que um elástico que puxa e de repente ele se afrouxa, e puxa de novo e se afrouxa, né? Tentei trazer essa dinâmica e pensar também, assim, que por mais que a Duda chama ex-namoradas, no caso da Rafa, namorade, né, assim, mas nós não somos definidos por relacionamentos, né? Então você não deixa de ser gay se você não tá namorando um cara, você é gay. E eu sou sapatão, independente da minha namorada. Eu estou na rua sozinha e sou lida como sapatão, posso sofrer as violências que uma lésbica sofre, entende? Então, isso também me moveu
no sentido de construir essas figuras independente de relacionamento, embora elas tenham se relacionado num passado que a gente não vê no filme, entende? Então são pessoas ali autônomas nos seus desejos, nas suas piadas, quando falam alguma coisa que não deve, sei lá, tipo, eu fiquei pensando nisso, se construir pessoas, né, porque não existe ali uma coisa romântica, eu não quis fazer, pelo menos não nesse primeiro curta, talvez um dia eu faça, tenho uma vontade de fazer uma comédia super derretida, quer dizer, um romance super derretido, comédia também, porque eu adoro, mas no caso desse, eu não quis, eu não quis, não tive o desejo de fazer um primeiro filme sobre um casal lésbico, que de repente uma não é assumida e as duas sofrem, porque o pai da outra quer bater na outra, que é mais sapatona. Tipo assim, não quis cair nisso, não quis. Talvez um dia eu queira, mas nesse primeiro eu não quis. E esse filme, esse formato, né, de pessoas em volta de uma mesa discutindo relação, me deu a possibilidade de fazer um filme que é sobre relações afetivas, sobre relações de amizade, sobre relações de pessoas que não se gostam, que tem também, sobre relações de pessoas que, sei lá, estão ali, não tem nada a ver uma com a outra, mas de repente concordam no assunto. E aí, acho que o filme vira um pouco isso, assim, para além de um filme sobre relacionamentos, um filme de relação, que é algo que me interessa bastante também, que é algo que vem muito do teatro, né? Assim, então, que é isso. Foi meio por esse caminho. E essa é uma chave, é um filme sobre relação, mais do que relacionamento. Lá no finalzinho, né, a gente já está encaminhando aqui até para o final aqui do seu roteiro, mas tem alguns pontos ainda que a gente vai discutir, mas realmente as relações acima dos relacionamentos, né? Essas posições individuais autônomas de desejo, de frustração, de medo, de anseios, como isso se resolve e se resolve. A gente tem um texto muito rico, e aí eu chego no ponto de humor, né? Tem sacadas muito incríveis, tem jogo de sentidos. Eu acho que o humor ele perpassa desde a ideia de se juntar acho que o próprio fato já traz um ponto do humor, essas dualidades, essas dicotomias que eu mencionei anteriormente, e aí ela dá uma avançada entre rotina e inovação, e os comentários que se faz disso acerca dos relacionamentos, né? E aí a questão mesmo de como esse humor vai suavizando, né? Como você mencionou, essa tensão e essa distensão, né? Esse movimento entre o afrouxar e o prender, né? Como isso se dá. E aí chega assim de uma forma, não que hajam lições, vai ter uma, não. Eu acho que há um recorte, né, de vidas com uma base do humor, onde você tem um fato que já é inusitado e você tem situações verossímeis e, ao mesmo tempo, trazendo essa bagagem das construções das personagens com um enfoque em relações, te permite chegar, né, em pontos, ou pelo menos elocubrar, ou pelo menos provocar. Acho que são provocações acerca dos relacionamentos, né? E aí a gente tem, né, já chegando no ápice do filme, revelações, que aí vocês devem ver o filme ou ler esse roteiro no festival. Chega um ponto de revelações, né? Onde a gente tem uma questão assim, né? De ser e deixar de ser, uma questão das próprias construções das relações, né? Onde eu aponto aqui uma situação de construção, desconstrução, reconstrução e desreconstrução, que é o momento onde você traz o gás da Marina Lima, né? Meu Mundo é Você é Quem Faz, música, letra e dança, onde vem todas essas questões que você até coloca assim, lesbian new wave. Eu falo lesbian porque eu acho isso muito bacana. E eu queria que você falasse disso, desse momento assim, desse humor e dessas construções e desreconstruções das relações. Bom, primeiro eu preciso falar que a música está citada como uma possibilidade, mas pelo amor de Deus, gravadora da Marina, se chegar alguém aqui, essa live, o roteiro é o lugar do roteirista viajar. Então eu viajei e eu prometo que eu vou pedir autorização
autorização, porque pagar, imagina, o filme não tem dinheiro nem pro filme, imagina pagar uma autorização de uso, né? Mas é isso, como eu sei que eu tô nesse estágio da leitura mesmo do roteiro, mandando para festivais e tal, eu pensei, bom, eu vou enquadrar aqui uma informação que não é à toa, né? Eu não coloco qualquer música, eu coloco Marina Lima, que eu vejo como um ícone, assim, esse lesbian new wave, mas que perpassa gerações, né? A Marina é de uma geração de lésbicas, mas nas festas que eu ia até 2020, toca super Marina, mesmo não sendo festas tipo retrô nem nada. E eu sou uma das que fica alucinada porque eu adoro. Então tem um dado aí também, né, claro, poderia ter escolhido uma outra sapatona para representar esse momento, mas eu quero que esse momento da música também, porque existe uma linha geracional ali, né, que vai se construir, e acho que a Marina, se autorizar o uso da música, ela já pedindo, né? Marina, se você Marina, autorizar o nome você autorizar, Marina, vai dar uma leitura muito incrível, geracional, que ultrapassa gerações, eu diria. Então, teve essa intenção mesmo, assim. É uma música super divertida, linda, uma letra maravilhosa, que tem a ver com amor também, né? Ah, eu amo. Botei ali, se der certo, deu. Se não der, a gente põe uma outra coisa. Não, mas perfeito, perfeito. E aí, assim, até avançando nessa questão, focar um pouquinho só na Duda, né, nessa personagem, que ela tem uma construção, só vou me ater a ela volta num momento de um dos ápices ali de uma situação, onde ela fala, estraguei tudo mais uma vez. Esse mais uma vez nos traz uma questão, né, da personalidade, de uma culpa, como se fosse mais uma vez, como todas as outras situações que possam ter sido estragadas, fosse dela. Então, a gente tem, fazendo um paralelo, né, de um traço psicológico da Duda, a gente vai ter esse ponto ali que nos dá um movimento de que a Duda quer uma melhoria, quer quebrar um ciclo, quando ela se propõe a melhorar o relacionamento. A gente tem uma evolução, conflitos, resoluções, surpresas, e aí chega nesse ponto onde ela fala, né, estraguei tudo mais uma vez. Então, ela retomaria essa questão da culpa. Aí, numa fala mais para frente, ela fala, né, ela tem uma outra fala falando de cuidados. Então, assim, ela repete um cuidar que não seria somente a função. Depois ela avança, né, na Duda, falando, olha, o chá preferido é esse. Então, ela tem um momento ali de uma cumplicidade, ela tem um momento de um entendimento. E a gente chega no final, né, numa apoteose ali de Duda, só vamos falar de Duda, onde ela tem quase que uma questão de uma catarse, né, onde ela, né, se posiciona. E ela se posicionando, ela consegue, né, ter, né, esse momento de catarse dela. Eu acho que existe uma progressão, inclusive psicológica, de Duda nessa evolução, por isso que eu considero o texto muito bem escrito, que chegamos numa última marcação, onde tem, né, close Duda, close, né, numa cadeira vazia. Eu acho que o closing Duda é muito maior, porque essa Duda ela chega numa cena final própria de si. Ela não está sozinha, ela está nela. Então, acho que uma construção da Duda, ela foi realmente uma personagem muito bem trabalhada, numa progressão muito bem feita, e que perpassa ali dois tipos de memória que eu coloco. Uma memória gastronômica, e uma memória de convívios, né? Eu acho que, né, a obra, o filme, né, como ele for se dar, como vai ser essa materialização, eu acho que ele tem, né, assim, como um fator muito positivo e muito forte a personagem Duda. Acho que é até um viés, assim, esse olhar psicológico de como se dá essa construção dela. Ela tem marcas ali no texto, né, de assumir uma culpa, de assumir uma situação, de assumir um movimento de disposição a resoluções, e ela resolve. Então, assim, eu acho isso muito bacana em termos de posicionamento. Em termos de obra, né, eu acho que é uma ode ao tempo, né, ao passado, ao presente, ao futuro, um ode às memórias, né,
vividas, desejadas ou imaginadas, e essa ode ao funcionamento dos relacionamentos, né? Já chegando aqui numa amarração para a gente, né, também elocubrar e desenvolver e provocar, né, para que as pessoas leiam mais, cada vez mais roteiros, se interessem pelo audiovisual. Então, eu gostaria que você também trouxesse a sua visão em cima disso, né? Dessa ode ao tempo, às memórias, ao funcionamento dos relacionamentos e a própria Duda, enquanto uma construção humana e realmente psicológica. Uhum. Tá muito claro para mim que essa pergunta da Duda é retórica, né? Assim, não tem uma resposta objetiva para, gente, oi, tudo bem? Como eu posso ser melhor num relacionamento futuro? Tipo, sabe? Não existe. Só que a ingenuidade dela, querer uma resposta objetiva, é o que causa essa situação. E a situação, para mim, é o que interessa, sabe? A situação é o filme. A pergunta dela é meio, tipo, querida, não existe resposta. E realmente, assim, não. Claro, né, a gente se relaciona, a gente aprende, quando termina, vai para outra e aprendeu o erro passado. Eu espero que a gente não cometa os mesmos erros, né? Tem que cometer erro diferente, pelo menos o aprendizado é outro. Agora, mesmo assim, né, é difícil você falar, nossa, não posso fazer tal coisa. Assim, claro, tem coisas que a gente não pode fazer mesmo, mas a relação ela é feita de duas ou mais pessoas, né, para quem é poliamoroso e tal, mas de certa forma tem uma questão ali de convívio, de comportamento, de gosto. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, com isso que você falou da ode ao tempo, que eu achei muito lindo, é realmente um desejo de voltar ao passado. Ela se volta ao passado com a cabeça no futuro, né? Ela olha para trás pensando no futuro. Só que o futuro, ele é sempre um vir, né? Um vir a ser. É uma surpresa sempre. Então, o filme tem essa coisa que não tem resposta, porque, na verdade, a resposta, ela é um não saber. Ela só vai saber como ser melhor, ou o que ela pode fazer ou não, quando ela tiver nessa relação, né? E ela só tem ela mesma, então assim, ela recorre a essas pessoas, aí rola essa polifonia maravilhosa, essa situação meio bizarra e meio engraçada e tudo mais, que é ótimo, esse é o filme, essa é a situação. E para Duda, eu acho que rola assim um aprendizado também nesse final, que é sozinha, né? Ela tá sozinha. E sozinha é o jeito que ela vai viver, e sozinha ela vai encarar esse vir a ser, esse futuro, essa nova pessoa, né? Porque aí, para quem não leu, lerá, mas o jantar é para 6, só que são 5 pessoas, né? São, enfim, quem é essa sexta, né? E aí, para mim, é isso. O filme é meio sobre isso. A sexta cadeira, que é a cadeira vazia, é esse futuro que virá. Isa, exatamente isso. Eu acho assim, realmente, quando a gente remonta agora, chegando aqui já no nosso epílogo da conversa, eu acho que fizemos uma boa decupagem, trouxemos os pontos altos, colocamos as reflexões inerentes a toda a obra, e aí vem a reflexão que você trouxe, né? O texto chama, né, Jantar para 6. E até então a gente falou de 5 personagens. Então, acho que esse cíclico, né, essa amarração da sexta cadeira, a sexta cadeira está ali. Pode ser uma nova pessoa, pode ser o futuro, pode ser uma das que já foram, né? Acho que o futuro ele permite, né, a imaginação, ele permite o que se cabe, ele permite aquilo que ainda vai vir e nem se conhece, né? E aí eu acho que o nosso papo, assim, para a gente dar uma amarrada, que eu acho muito bacana, assim, todo o seu conhecimento de SP, todo o seu conhecimento, né, do EAD mesmo, da USP, eu acho que uma fala nesse sentido da arte em si, né, eu acho que, assim, a gente está nesse momento extremamente difícil para a arte, a gente tem também um outro movimento que é para quem a gente faz as produções, né, às vezes a gente tem
produções indo de encontro ao próprio ego, às vezes a gente vê produções que ela não tem, né, uma abordagem, vamos colocar, humana, tem obras que elas vão contra, inclusive, situações que não se dá mais para aceitar, né? Acho que a gente tem que mencionar também essa questão dos artistas LGBTQIAP+, que eles estejam cada vez mais inseridos nas produções, né? Que sejam chamados as lésbicas, trans, não só para fazer personagem sobre si, né? Sobre se auto-referenciar, né? Então, eu gostaria que você trouxesse essa camada um pouco mais ampla, né? Da questão da produção de arte, da questão da formação, sendo você uma pessoa que buscou a formação, né? Desde o nosso contato na Casa de Cultura, eu vi a sua evolução na SP, os nossos encontros em festival aqui em Rio Preto, junto com o Leleto também, nosso querido amigo. Um Então, beijo, eu vejo, eu vejo essa evolução e esse traçado de trajetória, né? Onde se olha para trás e vê que desde aquela menina que assistia filme, passou por Casa de Cultura, foi se desenvolvendo e chega hoje no EAD USP, e chega hoje numa produção audiovisual, né? Assumindo novos desafios. Né? Como que se dá, então, essa questão tanto da formação quanto da produção acerca disso hoje em dia? Como que você provoca, como que você se identifica nesse meio? Eu acho que a formação, ela organiza, né? Ela te dá ferramentas e tal. É claro que não necessariamente uma pessoa que passar por uma escola de teatro vai ser ou não vai ser um ótimo um ator, uma atriz. Acho que depende muito do caso. Para mim, o que funcionou foi essa organização que a formação te dá, né? As ferramentas, você, de repente, ter uma dificuldade com voz, ter ali uma pessoa que vai te orientar com relação a isso, ou mesmo postura, sabe? Acho que escolas de teatro, em geral, ajudam muito nisso, né? Eu tenho uma dificuldade de me olhar de fora, em cena. Eu preciso da figura de uma diretora, de um diretor, tanto no teatro como no cinema, enfim. Mas é isso, é o que funciona para mim. Então, eu quis passar pela Casa de Cultura, depois eu quis fazer jornalismo, eu quis passar pela SP, eu quis muito entrar na EAD, também porque achava que seria um lugar que seria muito fundamental, e hoje também já discordo disso. Então, ao mesmo tempo que as formações são importantes e tal, eu acho que às vezes não é a que você acha que vai ser essencial, sabe? Os meus 2 anos na SP, por exemplo, foram muito mais intensos do que esse 4º ano, por exemplo, que eu estou indo na EAD, sabe? Talvez pelo tempo também, né? Porque é menos tempo de formação, então as coisas são todas muito garradas, mas a formação funciona para mim, e eu recomendo porque funcionou para o meu caso, mas se eventualmente uma pessoa, sei lá, eu prestava, como eu falei, né, prestava cênicas e cinema e tal, acabei não indo por alguns fatores que tinham a ver com já estar em São Paulo também começando jornalismo e, sei lá, me mudar para o Rio com 18, 19 anos era uma coisa que me assustava um pouco, porque em São Paulo eu já tinha pessoas com quem eu poderia contar por qualquer motivo, e no Rio não conhecia ninguém, então, enfim, essa coisa, né, mudança de cidade e tal. E hoje eu falo, tudo teria sido diferente, realmente. Se eu tivesse ido morar em Niterói para fazer audiovisual, talvez a gente nem tivesse essa conversa, talvez eu já estaria, sei lá, como assistente de direção num longa, porque eu estaria com essa formação um pouco mais avançada. Só que, ao mesmo tempo, acho que tudo tem o seu valor e sua trajetória própria, né? Então, eu me formei em jornalismo, acho que o jornalismo deu uma bagagem em outros lugares também, a própria escrita, sabe? Deu uma objetividade, acho que eu tinha uma coisa muito derretida antes, que o jornalismo deu uma endurecida boa, sabe? No sentido da objetividade, da escolha das palavras e tal. Então, acho que cada trajetória é única. E eu fiz a minha dando voltas, que eu prestei jornalismo, cênicas e cinema, eu fui fazer. Na verdade, eu prestava nessa ordem, assim, de preferência: cênica, cinema e jornalismo. Eu acabei fazendo jornalismo,
Voltei para cênicas, no caso, quando eu entrei na EAD em 2016, que começou em 17. Estou fazendo cinema agora, com 27 estou fazendo cinema, né? Estou fazendo roteiro. Cinema, quando eu fizer, eu chamo vocês para assistir. Mas assim, entende? Então, tipo assim, e é uma trajetória válida, por mais que eu tenha dado voltas, indo e voltando, ainda estou começando, é um recomeço, às vezes eu me sinto mudando de carreira, sem saber direção de carreira, porque eu não tenho nada de roteirista e eu queria ser assistente de roteiro, queria entrar em alguma sala de roteiro como assistente e tal, mas eu não tenho essa bagagem. Então, é um recomeço também. E acho que é sempre um recomeço, né? Acho que até para roteiristas muito reconhecidos, que tem várias obras, quando ele encara a página em branco, cara, é um outro recomeço, é página em branco de novo, assim, é fazer um filme do zero. Então, tudo é desafio também, né? Mas, nesse sentido, eu penso isso, assim, cada trajetória tem a sua trilha, o seu caminho, e todas são válidas, e aí tem que ver o que funciona para cada pessoa, né? Para mim funcionou isso, tem funcionado, e é isso. Eu acho que é realmente assim, né? Você, né? Cada um vê aquilo que faz sentido, né? Para a sua história, para a sua trajetória e, acima de tudo, né? Realmente se manifestar. Eu acho que essa força, essa ação de não guardar mais, de não, né? Ter vergonha, achar que vai errar, achar que vai ser feio, não, mas fazer, realmente fazer esse exercício constante. E aí, para a gente encerrar, jantar para seis, né? Eu gostaria que você falasse se tem algum lugar para acessar, como é possível fazer essa colaboração na sua vaquinha, se está na sua rede social, se a obra tem alguma coisa, né, já digital para acessar. Fala só para essa narração para a gente poder colaborar. Claro, tá bom. Bom, eu já criei as redes do filme, porque eu pensei que a vaquinha, ela também movimentaria um pouco a curiosidade das pessoas, e é bom também você saber que um projeto que você vai colaborar financeiramente já está, né, pensando nessa questão visual, enfim, lá eu também coloco os agradecimentos das pessoas que já colaboraram. Então, no Facebook é Jantar para Seis, no Instagram é @jantar para seis, e aí é pra seis, é jantar PRA 6, escrito 6. E, bom, nessas redes eu tenho colocado, como eu falei, os agradecimentos, divulguei que eu passei no Pajubá, por exemplo. Então, tudo que vai acontecendo, eu estou colocando lá. E na bio do Instagram, no Face também está no sobre lá. Acha fácil o link da vaquinha, está na plataforma Abacaxi. Qualquer colaboração acima de R$ 10 que a plataforma aceita, então 10 aí é uma breja que no final de semana, já que a gente não está podendo ir, né? Colabora aí no filme. E aí cada recompensa, cada valor estipulado ali da vaquinha tem recompensas, né? Porque elas são cumulativas. E é isso, você vai estar ajudando o cinema independente. Cinema no Brasil é uma coisa muito difícil de se fazer. O cinema independente realmente, né, tem um lugar aí ainda mais difícil ainda, porque a gente chama independente porque é realmente na guerrilha, na colaboração, na ajuda e tal. Infelizmente, fiquei por pouco em alguns editais, tanto emergenciais quanto outros. Então, enfim, fiquei feliz porque é o meu primeiro projeto audiovisual, então ficar por pouco é um bom sinal. Mas, ao mesmo tempo, ficar por pouco é triste, porque você fica, né? Ficou por pouco. Mas acredito que também é isso, assim, as coisas têm o seu momento e uma hora vai acontecer. Se você quiser contribuir para que aconteça logo, é isso. Está lá no Abacaxi. Posso até. Bom, eu ia falar aqui o link, mas falar link é meio zoado. Então é só @jantar para seis, tá na bio lá do Instagram e é fácil de acessar. E eu agradeço demais quem puder ajudar. É isso aí, eu acho que tem que ter esse investimento, essa colaboração, porque toda arte, né, assim, tem a sua dificuldade, o cinema é uma que exige altos custos, né, então a gente sabe do esforço que é, né, de como é uma luta mesmo aqui em São José do Rio Preto, né, que é uma situação que se reflete em outros locais e que haja sempre fomentos, que sempre a gente consiga se estruturar.
Então, eu super agradeço o nosso bate-papo, o nosso encontro virtual de ideias, né, promovido pelo Pajubá Festival. Eu acredito muito, né, na sua obra, em Jantar para Seis, a tua escrita, eu acredito que existe ali potências e latências, eu acredito ainda que, como é uma obra aberta, como você mesma disse, né, tem uma nova versão, eu acho que sempre essas leituras, acho que essas trocas que a gente consegue fazer, né, isso sempre acrescenta para nós, de uma forma geral, para as pessoas que estão nos vendo, é uma oportunidade de ter ainda mais interesse pelo audiovisual, pelo cinema e pela escrita, né? Trazendo aqui o recorte do nosso drama queer. Então, super agradeço, Isabela. Acompanhe a programação no Facebook e no YouTube da Companhia Ir e Vir. Queria agradecer também, Rô, você, fiquei super feliz quando falaram que você que ia fazer a mediação. Queria agradecer o Festival Pajubá também. Queria, não sei, não posso prometer, mas queria, de repente, em alguma outra edição, voltar com esse filme pronto, ia ser um prazer. E agradecer o espaço, agradecer o debate, as suas colocações, suas perguntas. É muito, muito importante que exista esse espaço que pensa a cultura nesse recorte, né, da diversidade que em Rio Preto já vi acontecer em outros anos e eu vi também se perder nos últimos anos, né, enfim, não existe mais parada e tal, fiquei um pouco assustada, foram principalmente anos que eu estava em São Paulo, né, morando em São Paulo, então é muito legal essa retomada e essa constituição. Obrigada, Tiago. Em nome do Tiago, eu agradeço todos do Pajubá também, que eu não vou saber o nome, não vou nem me arriscar a lembrar o nome de todas as pessoas que me mandaram mensagem e e-mail por causa da organização do bate-papo e tal. Então, muito obrigada a todas e todos. E um beijo. E é isso, vida longa ao filme, que dê certo voltar já com a obra pronta, que dê certo as várias colaborações que as pessoas hão de fazer, e a gente agradece e acompanha o Pajubá como um todo, todas as nossas ações, todos os segmentos e principalmente o drama queer. Então é isso, Pajubá Festival, realizado pela companhia IRV de São José do Rio Preto. Até o nosso próximo encontro.